Continuando a leitura, página 24. Lembrança de ter ficado aterrorizada aos 16 anos na casa da minha tia Marie-Louise, quando ela, esquecendo a obrigação de não abrir a boca, em meio sua embriaguez habitual de domingo, me disse: "Essa é sua irmã", te apontando numa foto, que nem sequer olhei. Apressada em passar para a seguinte e em pânico de que ela e ele, que estavam perto, tivessem ouvido essas palavras e descobrisse os dois ao mesmo tempo que eu conhecia o segredo que guardavam. Por incrível que pareça, mantivemos a ficção. Em junho de 1967, o caixão do meu pai desceu no fosso que fora aberto bem ao lado da sua sepultura. Ela e eu fingimos ignorar o fato. No verão seguinte, nas férias que passei na casa dela, fui até a sepultura do meu pai levar algumas flores colhidas no jardim. Não coloquei nenhuma na sua, pois ela não tinha me falado nada, nem mesmo o lugar onde você já foi nomeado. A certa altura, eles devem ter percebido que eu sabia da sua existência. Mas quando e diante de quais evidências, nunca vou saber. A cada dia se tornava mais tarde para romper o silêncio. O segredo era antigo demais. Foi ficando muito complicado para os dois trazê-lo à tona. Acho que eu convivia bem com ele. As crianças convivem bem melhor do que se supõe com os segredos, com aquilo que elas acham que não deve ser dito. Tenho a impressão de que o silêncio nos convinha, a eles e a mim. O silêncio me protegia. Ele me poupava do peso da reverência devotada a certas crianças falecidas na família, com uma crueldade inconsciente para com os vivos, que me revoltava quando eu a testemunhava. A mãe da minha prima C não parava de elogiar sua irmã. Monique, morta aos 3 anos, que teria sido, segundo ela, uma beldade. Eles tinham proibido a si próprios de te colocar como modelo e me jogar na cara. Ela era mais boazinha do que você. Próxima página. Eu não queria que me falassem de você. Talvez eu desejasse que, graças a esse silêncio, eles acabassem te esquecendo. Verifico essa hipótese ao lembrar que me perturbava de modo intenso e inexplicável. Toda vez que na vida adulta precisei admitir essa evidência, você era indestrutível dentro deles. Em 1983, numa consulta, quando o médico fazia um exame para avaliar sua perda de memória, ele deu, em meio a respostas disparadas, esta aqui, a única correta. Tive 2 filhas. Ela não lembra do ano do próprio nascimento. Em vez disso, diz o de sua morte, 1938. Em 1965, meu marido e eu saímos de Bordeaux para visitá-los com nosso primeiro filho, de 6 meses, que eles ainda não conheciam. Ao descer do carro, lá estava ele, emocionado e feliz de ver pela primeira vez seu netinho. Então, diz, a menininha chegou. Gostaria de não ter ouvido esse lapso, cujo alcance e dimensão consigo avaliar hoje, incluindo o que nele há de belo. Ele me intimidava e me entristecia. Talvez também tenha me apavorado. Não queria que você ressuscitasse no meu filho, ressuscitasse através do meu corpo. Será que por meio desta carta eu não estaria em busca de uma forma de ressurreição sua, que não fosse contaminada pelo corpo e pelo sangue? Eles também protegiam a si mesmos com esse silêncio. Eles te protegiam, eles te colocavam fora do alcance da minha curiosidade, que seria uma tormenta para os dois. Eles se conservavam só para eles, dentro de si, como num santuário, cujo acesso era interditado para mim. Você era o sagrado deles, aquilo que uniu os dois com a mais certeza que tudo, para além das brigas e escarcéus constantes. Em junho de 1952, ele a arrastou para a adega. Ele quis matá-la. Entrei no meio da briga, não sei se foi por sua causa ou por minha causa que ele não o fez. Lembro de ter pensado logo depois, ele está louco como quando ela morreu. E de ter me perguntado para ela aos prantos, já aconteceu isso com ele antes? Esperando que ela dissesse sim. Ela não respondeu. Eu não os censuro por nada. Os pais de uma criança morta não sabem o que a dor deles causa à criança que está viva.
essa parte, tem dois pontos nessas páginas anteriores que é importante de destacar com vocês. Primeiro, muitos pais, com o intuito de proteger seus filhos, costumam, como que eu posso dizer? Por exemplo, vamos imaginar que o seu filho, ou que o filho de alguém, perdeu a avó, o avô ou o irmão. Nós, adultos, quando morre alguém da nossa família, um ente próximo, né? Faz parte de uma espécie de um rito social, de um ritual, velar o corpo. Então, assim, se você é católico, tem todo aquele ritual, né, de velar o corpo, as velas ali que ficam de 8 a 12 horas, né, o caixão, as pessoas ao redor chorando em volta do caixão, tocando, né, o defunto, etc. Se você é evangélico, costuma, né, ter uma espécie de um culto e depois tem um enterro, o pastor ali dá a palavra, prega, etc. e tal. Por que eu estou dando esses dois exemplos? São ritos que nós, enquanto adultos, passamos. Mas muitos pais impedem seus filhos de passar por esse rito, com o pensamento de que eles estão protegendo essas crianças, de ver a avó ali no caixão, ou de participar do velório ou do culto. Geralmente esses pais mandam os filhos para a casa de um amigo, ou ficam com esses filhos em casa, ou não vão ao enterro. Então, assim, é muito importante marcar isso com vocês, que os pais costumam fazer isso, né? E se você atende criança enlutada, sabe o quão difícil é tratar crianças que de certa forma, tiraram o direito dela de passar por esse processo. Assim, os pais acabam tirando isso da criança, né? Tipo, a criança precisa passar por esse processo. Você vê que os pais dela meio que esconderam dela, que a irmã dela morreu. Ela ia lá no cemitério e tal, e eles não falavam nada. Tipo, esconde isso da criança. Muitos pais fazem isso, até hoje. Isso não é algo restrito àquela época ou na França, por exemplo. Os pais até hoje fazem isso. Ah, minha mãe morreu, eu não levei meu filho para o enterro. Ah, o meu pai morreu, eu não levei a minha filha para o enterro. E as crianças acabam não passando por esse processo, que é necessário. Chorar, velar o corpo, ficar mal no dia seguinte, conversar com os parentes, sentar ali, né, no chão, numa cadeira e conversar sobre o defunto, como que ele era quando estava vivo, contar alguma história. Tudo isso faz parte do processo de luto, que todo mundo passa. Mas muitos pais acabam tirando isso dos seus filhos, né? E isso na clínica é muito complicado de tratar, assim. Crianças enlutadas, né? Outro ponto também muito importante, que ela também está marcando aqui, é o lugar desses pais, né? Tipo, você era o sagrado deles, né? Tipo, eles não contavam. Você vê, a mãe dela tinha Alzheimer, ela não sabia o ano que nasceu, mas ela sabia que tinha 2 filhas. Passaram décadas e a mãe dela guardava ainda a caminha, né, de jacarandá rosa da irmã dela falecida, né? Então, para vocês terem uma noção do peso que é. Porque aí que está o pulo do gato da psicanálise. As pessoas costumam ter uma ideia muito das terapias cognitivos comportamentais e da psicologia também, né? De um certo psicologismo, tipo do luto. Achar que o luto são fases. Ah, tem a fase da raiva, tem a fase da tristeza, tem a fase da depressão, tem a fase da aceitação, tem a fase da barganha e o sujeito supera. O luto não pode ser entendido do ponto de vista da psicanálise dentro desse estágio de fases. Então, assim, é algo que o sujeito vai precisar. Existe um termo que eu gosto de usar, que é reinvestimento libidinal. Essa palavrinha difícil, né? Do tipo, nós, enquanto sujeitos, estamos o tempo todo reinvestindo libidinalmente em outros objetos.
quando perdemos esse objeto. Então, por exemplo, um garotinho tem uma namoradinha e o nome dela é Juliana. Aí Juliana, no caso, termina com ele. Aí Juliana gostava de anime, gostava de série, adorava comer canjica, gostava de empadinha. Aí ele termina com ela. Ele passa por esse luto. Adolescente sabe muito bem disso, né? Tipo, parece que o mundo vai acabar. Mas esse garoto passa a reinvestir libidinalmente em outros objetos. Ele passa a se interessar por outras pessoas também, né? O mundo não acaba, né? Então, assim, no luto, é preciso haver esse reinvestimento libidinal em outros objetos. Quando o sujeito não consegue reinvestir, tipo, porque essa questão na nossa sociedade parece que tem um tempo. Então, assim, ó, sua mãe morreu, seu filho morreu. Você tem 1 ano, assim, para lidar com esse luto. Se você ficar em 2 anos, se você tiver 2 anos aí com esses mesmos sintomas, você tem depressão. Então, assim, do ponto de vista comportamental, ou se você lê um DSM, por exemplo, tem muita gente enlutada que recebe o diagnóstico de depressão e não são depressivos, são enlutados. Enlutados por alguém que morreu de verdade, por uma imagem que se perdeu. Então, assim, são várias, né? São várias questões aí. Continuando. Nunca atribuí a você o menor... Não, eles levaram para o túmulo, um depois do outro, uma memória viva de você e de tudo que se perdeu, em abril de 1938. Seus primeiros passos, suas brincadeiras, seus medos e seus horrores infantis. Seu primeiro dia de aula. Toda essa pré-história que se tornou atroz depois da morte e que comigo, ao contrário, eles repetiram até dizer chega. A minha infância narrada, tão cheia de histórias, corresponde na sua. Apenas um vazio. Outro ponto interessante também de marcar é o seguinte, tem muita gente que faz isso, né? Por exemplo, vamos dizer que o nome do meu pai ou o nome do meu avô era Jorge. E ele foi uma figura muito importante na minha vida. E eu perdi esse avô ou esse pai, que se chama Jorge. Aí eu começo a namorar com uma moça e o pai dela se chamava Antônio. Ou o avô dela se chamava Mário. E ela perdeu também esse avô ou esse pai, que ela amava muito. Aí nós dois começamos a conversar, namorar e tal, e ela engravida. Aí na escolha do nome, a gente escolhe Antônio Jorge ou Mário Jorge, entendeu? Tipo, o nome do meu avô, do meu pai que morreu, junto com o nome do pai ou avô dela que morreu. Tipo, tem muita gente que faz isso. Coloca o nome do filho, por exemplo, da mãe que morreu, o nome da avó que morreu. Isso não é incomum de acontecer, né? Acredito que esse tipo de coisa acontece mais aqui, aqui quando eu digo no Brasil, né? Eu vejo isso muito no Brasil. O judeu, por exemplo, quando ele escolhe um nome de um dos seus filhos, tem todo um significado, né? Ele não escolhe um nome por acaso. Mas aqui no Brasil, as pessoas costumam fazer isso, né? Coloca o nome de alguém que morreu, que amou muito, no nome do filho. E você vê que ela, no mesmo texto, diz que não quer isso, né? Nunca atribuí a você o menor defeito, a menor tolice infantil, nenhum desses atos que me renderam punições quando eu tinha a sua idade, como no dia em que cortei traiçoeiramente uma mecha de cabelo da minha prima C, enquanto ela lia. Você é a própria impossibilidade do erro e do castigo. Você não tem nenhuma das características de uma criança de verdade. À maneira das santas, você não teve infância. Nunca te imaginei como uma pessoa real. Então, olha só. Nunca te imaginei como uma pessoa real. Nós estamos diante da imagem de uma irmã. Da imagem inconsciente de uma irmã, porque ela nunca conheceu essa irmã de verdade, de carne e osso ali, né? Mas por que não interroguei, quando ainda havia tempo, os tios e tias que te conheceram? Ou Denise, prima 4 ou 5 anos mais velha que você, que aparece ao seu lado em algumas fotos, que não conheci por causa de um desentendimento entre minha mãe e a dela, e que morreu no ano passado, sem eu jamais ter tentado conhecê-la. Na época, eu não queria saber de nada.
apenas guardar você da forma como recebi aos 10 anos, morta e pura. Então, olha só, apenas guardar você da forma como a recebi aos 10 anos, morta e pura. Um mito, né? Morta, pura, um mito, santa, boazinha demais. Eu me lembro de uma foto sua que vi durante muito tempo na lareira, sem uso no quarto dos pais, ao lado de duas estátuas da Virgem Maria. Uma trazida da viagem a Lourdes depois da minha cura, coberta por uma tinta amarela que fazia com que ela brilhasse à noite, a outra mais antiga de alabastro, com uma estranha espiga de trigo nos braços. Uma foto de estúdio retocada sob um vidro, inserida numa base de metal. Apenas sua cabeça surgia no fundo enevoado, azulado, com as mechas lisas de cabelos pretos ao estilo Louise Brooks, de sua boca escura, como se estivesse maquiada, sua pele branca e as bochechas que parecem ligeiramente coradas. É essa foto perdida que eu gostaria que figurasse no meio dessas páginas. Sua foto de santa, a do meu imaginário. Então, olha só. Mais uma vez, esse ponto, né, que essa irmã só existe através de uma imagem que foi formada, construída a partir do quê? Do que ela ouviu. De uma narrativa. Ela era boazinha demais, ela morreu, né, ali na semana da Páscoa, morreu como uma santa, as últimas palavras dela foi que ela, né, veria a Virgem Maria e o Jesus. Então, assim, lembra que eu comentei com vocês lá no primeiro encontro sobre a realidade e narrativa? Nenhuma das outras ficou comigo. Só de pensar na hipótese de expor alguma delas me dá um frio na barriga, como se fosse um sacrilégio. Antes de começar essa carta, senti uma espécie de tranquilidade no que te dizia a respeito, que desde então se aniquilou. Enquanto escrevo, é como se avançasse cada vez mais numa terra turfosa, onde não há ninguém, como nos sonhos, e devesse atravessar entre cada palavra um espaço cheio de matéria indecisa. Tenho a impressão de não ter língua para falar de você, para te nomear. Impressão de que só saber falar de você no modo da negação, do contínuo não ser. Você está fora da linguagem dos sentimentos e das emoções. Você é a antilinguagem. Não existe trecho mais lacaniano do que esse, né? Se você estuda ou já estudou real, simbólico e imaginário, você pode ler esse parágrafo aqui 2 vezes que possivelmente vai vir um monte de coisa na sua cabeça, né? É uma bela definição também. Você vê que, ó, ela fala sobre recalque, fala sobre, agora, né, sobre real, simbólico e imaginário, está falando sobre simbólico, está falando sobre tentar nomear. Não consigo fazer uma história sobre você, olha só, não consigo nomear, não consigo, né? Olha esse ponto aqui, é muito importante. Não tem outra lembrança sua, além daquela cena imaginada no verão dos meus 10 anos. Uma cena na qual se confunde a que morreu e a que estava salva. Não tenho nada que possa te fazer existir, exceto a imagem congelada das fotos, sem movimento, sem voz, já que as técnicas para eternizá-los não eram difundidas. Da mesma forma que existiram os mortos sem fotografias, você faz parte dos mortos sem registro em áudio e vídeo. Você só tem existência através dos seus vestígios por cima dos meus. Escrever para você é apenas trilhar o percurso da sua ausência, descrever a herança da ausência. Você é uma forma vazia, impossível de ser preenchida com a escrita. Não existe definição melhor do que o real, né? O real em Lacan, do que ela está tentando dizer aqui, né? Porque fala de um indizível, né? Porque, por exemplo, quando você... o próprio Lacan dizia isso, né? Tenta perguntar para um pai ou para uma mãe que perdeu um filho para tentar te explicar como que é a sensação, assim. No próprio luto, não no luto em si, né, nesse processo, mas quando você perde alguém, ou melhor, quando um amigo seu perde alguém, você já parou para pensar que não tem palavra que possa consolar aquela pessoa?
e ela não consegue descrever o que ela está sentindo? Você já parou para pensar o quão brutal é quando alguém perde um filho? Vou dar um exemplo para vocês dentro da nossa, né, do dia a dia nosso, assim, né, digamos assim. Eu lembro que quando o Whindersson perdeu o filho dele, foi uma comoção absurda na internet, assim, né? A fotinha do filhinho dele segurando o dedinho dele e tal, ele perdeu o filho dele. Um monte de gente chorando, mal. E na época, o meu filho estava prestes a nascer. Quando eu li a notícia, eu senti uma pontada assim no peito. Tipo, caramba, ele perdeu o filho dele e o meu possivelmente vai nascer semana que vem. Eu não conheço o Whindersson. Eu nunca conversei com o Whindersson. Nunca participei de nenhum chá de bebê com o Whindersson. Nunca troquei ideia com a esposa do Whindersson na época. Eu não estava ali no hospital. Eu estava do outro lado do Brasil, possivelmente. Mas li uma notícia que me deu uma pontada. Por que me deu uma pontada? Se você é pai, se você é mãe, você consegue nesse momento ter uma dimensão do que é aquela dor, mas você não consegue de fato ter dimensão daquilo. Só quem passa por isso. Só quem perdeu um filho recém-nascido sabe o que é isso. Só quem perdeu um bebezinho, né, sabe o que é isso. Uma criança sabe o que é isso. Eu não sei se você já viu na internet ou se você já passou por isso também, né? Enterro de criança, dependendo do lugar, o caixão costuma ser branco. Você já se perguntou o porquê disso? Você já, quando olhou esse tipo de cena, já se perguntou por que caixão de criança é branco nos enterros? Você já conversou com uma mãe que perdeu um filho pequenininho? Ou que a criança nasceu morta? Ou que a criança, por exemplo, só viveu durante 24 horas ou 2 dias? Existe algo de um indizível aí, né? É um real brutal. Então, assim, olha só, não tem como nomear. Então, ó, da mesma forma que existiram os mortos sem fotografias, você faz parte dos mortos sem registro em áudio ou vídeo. Você vê, o que ela tem de material, a autora aqui, é o que as pessoas contaram para ela e as fotos, as imagens que ela viu. Ela nunca ouviu a voz da irmãzinha dela. Ela não viu nenhum vídeo da irmãzinha dela correndo, brincando, né? Lembra do que eu comentei com vocês sobre narrativas, né? Continuando a leitura. Eu não conseguia ou não queria. As duas coisas se juntam quando se trata do eu do passado. Entrar na dor deles. Era uma dor anterior a mim e alheia. Ela me excluía. Eu não gostava de perceber essa dor na maneira como ela cantava, nas procissões. De modo vibrante, desesperado, o cântico à Virgem. Vou encontrá-lo um dia. Cujo refrão, no céu, no céu, no céu, subia, até que se perderam as vozes. Ou nos acessos súbitos de mutismo que ela tinha, quando parecia inevitavelmente estar pensando em outra coisa. E na sua crença eterna há um atraso mínimo meu ao voltar da aula, de uma sessão de cinema, de um passeio de bicicleta, que tivesse acontecido alguma coisa. Ao que eu respondia com orgulho, má fé, mas o que você quer que aconteça? Porém, durante muito tempo, entendi a dor dele sem identificá-la. Eu a conheci sem reconhecer. No gemido rouco da gata da qual se arrancavam os filhotes para enterrá-los vivos, de acordo com o hábito campesino, um dia decidi desenterrá-los, arrastando para a tarefa uma prima que até hoje se lembra do fato, e recebi dele os que tinha enterrado, o primeiro e último tapa que me deu na vida. No Evangelho segundo Mateus, na fala do profeta Jeremias, Raquel chora seus filhos. Ela não quer ser consolada por seus filhos, porque eles já não existem.
Na Razão Perdida de Duperrier, a quem François de Malherbe oferece a consolação, um poema imbecil e pedante pela morte de sua filha, que era preciso decorar no 8º ano. No único verso de Chenier que eu memorizei, ela viveu, Mirto, a jovem Terentine. Eu não vivia na dor deles, vivia na sua ausência. Foi quando recebi há 13 anos uma carta de um vizinho de Lillebonne. Um rapaz, na época da sua morte, Francis G., pela primeira vez me aproximei da dor deles. Ele me escreveu, abre aspas, todas as pessoas de Valais e muitas outras se lembram bem dos seus pais, da sua irmã Ginette, falecida de difteria aos 6 anos. Minhas primas, Ivete, Jaqueline H., me contaram que durante mais de 8 dias os clientes não ousaram pôr os pés na mercearia. Era triste demais ver a dor dos seus pais, talvez também por medo da doença. Como se eu precisasse das palavras de testemunhas vivas do acontecimento para poder sentir a realidade do sofrimento deles. O que eu acabei de comentar com vocês sobre a brutalidade de perder um filho, né? Se tento esmiuçar a nomenclatura dos sentimentos, não encontro nenhum que eu tenha tido por você na minha infância e nem depois. Nem ódio, pois não há objeto se você está morta. Nem ternura, nem nada daquilo que um ser humano possa suscitar, perto ou longe, em um outro. Uma brancura de sentimentos, uma neutralidade, quando muito sombria, se eu desconfiasse de sua presença inominável no pensamento deles, acerca do assunto da sua sepultura, ou então, talvez o medo obscuro de que você se vingue. Eu não me lembro de ter pensado em você, tendo a novidade constante do conhecimento oferecido ao meu apetite e arrogância, latim, álgebra, as construções imaginárias em torno do amor e do sexo, eu ficava completamente ocupada. Qual peso poderia ter a imagem abstrata de uma menininha morta, antes da guerra na vida presente de uma adolescente que nem sequer tinha vontade de se lembrar da criança que ela fora e que sonhara com o futuro? Sua morte não devia contar muito em relação a tudo o que acontece de bom. Ficar menstruada, se apaixonar, ler Uma Vida, As Flores do Mal e de ruim o Domingo de 52, ou o que não acontece no tédio torpe das férias de verão de Yvetot. Mas vai acontecer, uma promessa no frio vívido das manhãs na escola, nas canções de amor e no ar absorto das estudantes descendo o trem aos sábados de Rouen. Você ficou para sempre com 6 anos, olha só. E eu avancei no mundo cada vez mais com meu duro desejo de durar. Definição que encontrei aos 20 anos num poema de Paul Éluard. A única coisa que aconteceu com você foi a morte. Eu queria viver. Tinha medo das doenças, do câncer. No verão, aos 13 anos, não comentei nada sobre estar mancando de leve. E para compensar, sem que ninguém percebesse, pus um papel dentro do sapato no lugar do calcanhar, por medo de me colocarem um gesso e me mandarem para Berg-Plage. Talvez eu tenha tirado minha força de você, de sua morte, e de uma sobrevivência que eu julgava milagrosa. E você tenha me dado um excelente de energia, uma febre de viver. A mesma experimentava nos anos 1960, estudante do sanatório de Saint-Hilaire-de-Trouvé, assombrados que estavam, apesar da descoberta do antibiótico, pelos mortos recentes de tuberculose. E eu escolheria, será que por acaso, me casar justamente com um deles, que tinha o seu diário pessoal de agonia. Eu tinha consciência das vantagens de ser filha única. Ser a filha que veio depois da morte da outra, o que eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo sobre o Van Gogh, lembra? Objeto de uma atenção preocupada, mimada. Ele queria, antes de mais nada, que eu estivesse feliz. Ela queria que eu fosse uma pessoa de bem. Somando os desejos dos dois, eu tinha, dentro da família e do nosso bairro operário, uma vida privilegiada e de dar inveja. Eu era aquela que nunca mandam para fazer compras, que responde aos clientes, eu não atendo, sob o pretexto de que ela continuou os estudos. Enquanto você era a tristeza deles, eu sabia que eu era a esperança. Os problemas e os acontecimentos da vida deles, da primeira comunhão ao término da escola, seu triunfo, eu era o futuro deles. Essa parte aqui é muito interessante marcar o seguinte com vocês. Na clínica,
as pessoas costumam ter uma ideia, né? Ah, a pessoa vai para análise para falar de ansiedade, de medo, de término de relacionamento, do pai, da mãe. Existe um ponto que causa extrema angústia em muita gente, sobretudo os neuróticos, né? No que diz respeito às expectativas dos nossos pais e os ideais que os nossos pais tinham ao nosso respeito. Então, por exemplo, tenta imaginar uma família de evangélico que tem uma filha e colocou o nome dessa filha de Raquel ou de Sara e criou toda uma fantasia, né, que ela seria dirigente do louvor, que ela tocaria teclado, que ela ia casar com o filho do pastor, do outro pastor, que ela ia ter 2 filhos, que os dois teriam, que a família teria um ministério, etc. e tal. Então, olha só. Imagine essa moça, situação hipotética, né, gente? Imagine essa moça, como que ela se sente, por exemplo, com todo esse ideal, com tudo isso que os pais esperam dela. Isso pode causar muita angústia. E se essa moça não acreditar em Deus? E aí? Se ela chega na análise e diz assim, olha, eu sou filha de pastores, faço aula de teclado desde os 5 anos, toco no grupo de louvor, mas eu não acredito em Deus. Faço isso porque os meus pais querem que eu faça. E se eu não fizer o que eles querem que eu faça, eles não vão me amar, ou eles vão deixar de me amar, ou não vão sentir orgulho de mim, ou vou ser expulsa de casa, as pessoas vão virar as costas para mim. Então, assim, isso acontece em diversos âmbitos. Profissão, meu pai é advogado, o pai do meu pai era advogado, e o pai do meu pai era advogado e eu quero fazer história. E aí? Então, assim, o tempo todo, nós, enquanto neuróticos, filhos de neuróticos, lidamos com isso. Né? Uma mãe, às vezes, pode falar assim, olha, não era isso que eu queria para sua vida. Não era essa vida que eu queria para você. Olha o peso que essa frase tem. Não era essa vida que eu queria para você. Eu não queria que você fosse esse homem que você é. Solteiro, sem filho. Queria que você tivesse uma mulher, filhos. Eu não queria que você fosse essa mulher solteirona. Queria que você fosse casado, tivesse filhos, um marido que te ame, etc e tal. Então preste atenção. O que ela está falando aqui é basicamente isso, assim, né? O narcisismo dos pais, o ideal que os pais... As fantasias que os pais costumam ter em relação aos seus filhos. Porque a maior dificuldade de um pai, de uma mãe, é reconhecer e aceitar. Reconhecer, alguns até reconhecem, mas é aceitar que os seus filhos não são prolongamentos deles mesmos. Não são extensões deles mesmos. Que os seus filhos farão seu próprio caminho. Não farão o caminho que você fez ou que você gostaria que eles fizessem. Então, assim, isso é um ponto muito, muito, muito importante, né? Esse desejo que os pais possuem, quando é um desejo assim do tipo, eu queria que meu filho tivesse tal coisa, se casasse, não sei o quê. Quando isso é um desejo, quando isso se torna um ideal. Quando isso se torna um desejo, um ideal, e quando isso muitas das vezes pode ser uma fantasia do pai ou da mãe que ele deseja inconscientemente realizar através do filho. Por exemplo, o meu grande sonho era ser jogador de futebol, mas eu machuquei o joelho. Aí eu tenho um filho menino. Aí com 5 anos de idade eu coloco ele na aulinha de futebol e falo que ele vai ser jogador de futebol. Mas o sonho dele não é ser jogador de futebol, é o meu sonho. Entende? Muitos pais costumam fazer isso com os filhos, né? Tentam, através do filho, da vida do filho, realizar as suas fantasias infantis. Né? Isso é narcisismo puro. Já dei muita aula sobre isso. Caso você tenha um interesse em estudar sobre, é só entrar em contato comigo. Às vezes eu calculava a idade que você teria de modo aproximado, pois durante muito tempo ignorei, no exato do seu nascimento, uns 8 ou 10 anos a mais que eu. A distância era infinita. Precisava imaginar você como uma moça grande, como as que vinham à loja e me tratavam feito uma criancinha qualquer. Não lamentava não ter uma irmã como elas, que me dominaria com a superioridade de idade, dos seios de saber e de direitos.
Com você, eu nunca compartilharia nada. A ideia de uma irmã mais nova, até mesmo um bebê, me agradava, mais do que como uma boneca viva. Mas você e eu fomos destinadas a permanecer únicas. A vontade de ter apenas um filho vivia nas palavras deles. Não daria para fazer por duas o que fizemos por uma. E supunha a sua vida ou a minha, e não as duas. Precisei de quase 30 anos e da escrita de O Lugar, inclusive é um livro que eu vou também ler com vocês, né? Para unir esses dois fatos que permaneciam dentro de mim, apartados um do outro, sua morte e a necessidade econômica de ter um só filho. E para que a realidade sobressaísse, eu vim ao mundo porque você morreu, e eu te substituí. Se você está lendo esse livro junto comigo, grife, que essa frase é muito forte. Eu vim ao mundo porque você morreu, e eu te substituí. Não posso evitar essa pergunta. Se não tivesse tentado escrever esse livro, O Lugar, da forma mais próxima da realidade, será que você teria saído dessa noite interior na qual eu te mantive durante tantos anos? Será que foi da escrita que você renasceu, dessa descida a cada livro, na direção daquilo que eu não conhecia antes, como neste aqui, em que tenho a impressão de abrir cortinas que se multiplicam incessantemente num corredor sem fim? Ou então, será que um ambiente muito psicanalizado não teria, de todo modo, me levado até você, mesmo sem eu saber? Eu me obrigo a levantar o pano de fundo da escrita, para tirar o fantasma que parece ter se escondido ali desde sempre, do qual a escritora seria apenas a marionete? Desse modo, eu não deveria considerar você, nesta carta, como uma criação da psicanálise, da obstinação dela, em que o retorno ao primitivismo, nunca conseguimos escapar dos mortos? O você, entre aspas, é uma armadilha. Há algo de sufocante nele. E ele instaura entre nós uma intimidade imaginária, com marcas de censura. A próxima para afastar. De um modo sutil, tende a fazer de você o motivo do meu ser e a rebaixar a totalidade da minha existência à sua morte. Pois é grande a tentação de remeter a você a algum dos meus padrões, fundados sobre um balanço rigoroso entre felicidade e sofrimento. Por exemplo, a minha crença de que qualquer momento de prazer deva ser seguido por um de tristeza. Todo êxito por um novo castigo. Ou com uma inversão do próprio princípio de equivalência, esse cálculo que pratico sobre todas as formas, com exceção da sexual, desde a adolescência. Sofrer a fim de obter uma alegria ou um êxito. Um princípio que me levou no passado a fazer as provas de conclusão do ensino médio, usando uma saia velha, plissada, fora de moda, para poder ser aceita. A aguentar estoicamente as torturas dentárias, na esperança de que elas fizessem voltar um amor que tinha ido embora. Ao passo que nesse sacrifício que rende frutos, trata-se certamente de um desvio, com os fins egoístas da obrigação cristã de oferecer seu sofrimento para a saúde dos pecadores. Será que você é para mim uma ficção da religião cristã? Olha só, a irmã dela nesse lugar de santa, né? A presença real da hóstia, que eu a despedacei com a ponta da língua porque ela estava colada no palato no dia da minha primeira comunhão, e achei então que estava vivendo um pecado mortal, que a cada mês agravava ainda mais a minha angústia. Graças ao pavor de admitir esse erro, ao me confessar e cair assim a cada má comunhão na certeza de ser condenada, estou apenas correndo atrás de uma sombra aqui. Próxima página. A última desse encontro, né? O próximo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O nosso último encontro será o quarto, né? Eu deveria te procurar não dentro de mim, mas fora. Naquelas meninas que eu gostaria de ter sido. Naquelas alunas das turmas mais velhas. Olha só o ideal aqui, né? Madeleine, François, Janine. Ao anotar aqui seus nomes, eu me torno a criança de avental azul do 5º ou 6º ano, que espreitava no pátio do recreio essas deusas misteriosas, a quem eu não esperava nenhum olhar, e menos ainda uma palavra, apenas observá-las.
ou, de modo mais certeiro, na cena dos romances e filmes, nos quadros que me comoveram sem que eu soubesse porquê, nunca esquecidos. Talvez eu deva te buscar neles, nesse repertório pessoal do imaginário, ilegível para todos os outros, para poder te descobrir por meio de um trabalho que ninguém pode se vangloriar de construir senão nós mesmos. Sei que a você, em Jane Eyre, na figura sábia da devota Ellen Burns, amiga mais velha de Jane, na sinistra apreensão de uma palavra, acredito que seja em alemão, né? Ellen está consumida pela tuberculose e Jane, milagrosamente, incólume ao tifo, que diziam as alunas, vai encontrá-la certa noite na enfermaria. Ela chama a amiga para ir até sua cama. Então veio me dizer adeus. Provavelmente chegou bem na hora. Você está indo para algum lugar, Ellen? Vai voltar para casa? Vou para minha morada eterna, para minha última morada. Não, Ellen. Mas para onde você vai, Ellen? Você já sabe, consegue enxergar? Eu acredito, tenho fé, estou indo para Deus. E onde está Deus? O que é Deus? Pela manhã encontraram Jane, adormecida, e abraçada a Ellen morta. Uma referência às últimas palavras que a irmãzinha dela deu, né? Falou que iria encontrar com a Virgem Maria e com o menino Jesus, né? Nosso próximo encontro, até a próxima. Caso você tenha interesse em adquirir as aulas sobre luto, melancolia, narcisismo, basta você entrar em contato comigo. Até a próxima.